Então, voltando a falar sobre os tribunais constitucionais, não é? E sobre a TV Justiça. Por que as universidades, as faculdades de direito, os centros, enfim, universitários, não exploram mais, a partir do estudo, um meio fácil, meio adequado, da TV Justiça? As sessões do Supremo Tribunal Federal, as sessões do Tribunal Superior Eleitoral, são sessões tão importantes e eu vejo um déficit nesse sentido. Eu vou lhe dar uma opinião que é muito pessoal minha. Certa feita eu era diretor da faculdade e chegaram 200 e tantos computadores para a universidade. Certo. E houve uma reunião do Conselho Universitário para distribuir esses computadores. Aí botaram 2 computadores para a Faculdade de Direito. Peraí, por que 2 computadores? Se você tem curso aqui, com o menor número de alunos, vocês estão dando 20 computadores. Aí virou o coordenador do curso de informática, disse que direito não precisa. Eu digo, rapaz, fique calado, que é melhor do que dizer besteira. Porque o ideal era que em cada sala de aula tivesse um computador ligado, para a hora que o professor chegasse já estivesse na internet, de preferência no site do Supremo e tal. Porque o que é que acontece? Você começa dando uma aula, você saiu de casa cedo, não deu para ver o Bom Dia Brasil, você vem para dar aula, começa a dar aula, não sabe se houve uma medida provisória que alterou o texto que você está dando. Isso aconteceu com o professor Luiz Bispo do Piauí. Ele me mandou o livro dele, disse, amigo Ivo, é o único livro de direito constitucional atualizado. Nisso eu ligo o rádio do carro, porque eu gosto de ouvir a Voz do Brasil, motor do carro. Aí está dizendo, acaba de ser votada uma emenda constitucional, não sei o que, aí telefonei para ele. Disse, meu filho, era atualizado, não é mais não. Quer dizer, isso provoca até um desânimo, sabia? Eu sei. Em quem publica, você publica e sabe disso. Eu não gosto de revista por isso, porque você prepara o artigo hoje, manda para lá, passa 2 anos. Quando sai tudo desatualizado. É o sujeito que não sabe de que o prejuízo, a demora não foi sua, pensa que foi você que não deixou o texto atualizado. Eu sei. Mas aí eu pergunto... Então, eu vou terminar agora meu raciocínio. Nas salas de aula, com aulas do tamanho que nós temos hoje, a sala de estudantes, 100 alunos, 90 alunos, né? Não tem como fazer isso. Isso você teria que fazer estudos de caso. Eu estou criando, e vou dar uma notícia que eu não queria lhe dar já agora, mas vou lhe dar. Eu estou criando na FOCA, Faculdade de Olinda, o que eu chamo de farol constitucional, que é o debate dos temas da atualidade brasileira à luz do direito constitucional brasileiro. Perfeito. E estou criando um curso de especialização em direito constitucional brasileiro e latino-americano. E tem lá uma cadeira que é sua. Estou lhe dando em primeira mão essa notícia, porque ontem eu levei a relação dos professores que eu escolhi e a diretora ficou muito contente. Portanto, Vossa Excelência é um dos nomes. E para isso nós vamos ver o horário que você puder. Certo? As aulas serão no dia de sábado, então no horário que você puder, eu quero é que você vá. Então, professor, sempre agradecendo a lembrança e lhe perguntando o seguinte: bom, nós temos essa característica no Brasil, dessa mudança legislativa frequente, uma Constituição com quase 100 emendas, não é? Isso de algum modo pode provocar a ideia de que a lei pouco interessa, porque a lei não é algo tão significativo. Por outro lado, se a lei pouco interessar, os juízes irão decidir com base em quê? Se fala muito hoje em dia em um certo ativismo judicial, ou seja, sim, porque quando tem leis, podem existir leis sobre um assunto em grande quantidade, uma inflação normativa, sobre outro assunto muito pouco. Eu acho que a gente pode lembrar o que o professor Marcelo Rebelo chamava de dilação, é uma espécie de dilação política. Existem assuntos que não contam com maioria. Exemplo, imposto sobre grandes fortunas. A Constituição, ela é de 88. Não havia maioria
em 88, para disciplinar o IGF. Mas se quis colocar, havia maioria para colocar na Constituição, mas não para levar esse imposto como os outros, aí botou nos termos de lei complementar. Eu pergunto, essa dilargação tão costumeira nas constituições democráticas, por um lado, e que não há regulamentação, por outro lado, excesso de norma, o senhor acredita que isso de alguma maneira justifica o ativismo judicial ou ele deve ser evitado? Olha, eu sou a favor do ativismo judicial, não para o juiz decidir contra a norma. Certo. Isso eu não aceito. Mas quando você tem uma norma de dupla interpretação, de várias interpretações, você pode escolher a sua e aplicar. Isso seria, ao meu ver, um limitado ativismo judicial. Não deixa de ser ativismo, porque você vai dar a sua posição e vai aplicar a sua posição. Agora, você tem, por exemplo, você sabe que no Brasil, eu não me lembro agora qual foi o tema, já se fez reforma constitucional com decisão do Supremo. Já se fez uma reforma constitucional, não estou me lembrando agora aqui. Mas eu lhe pergunto dentro disso, se esse é um entendimento, com o novo Código de Processo Civil, mas também em prática, está se fortalecendo a ideia da resolução de demanda repetida, ou seja, se o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, decidir sobre uma determinada matéria, todas aquelas matérias semelhantes devem ser julgadas no mesmo sentido pelos juízes de instância inferior. O problema essa é uma ideia, a ideia do precedente do novo Código de Processo Civil. O que eu pergunto é o seguinte: o sistema de escolha, de seleção dos juízes de instância inferior ao concurso público, o sistema de escolha dos juízes do Supremo Tribunal Federal é um critério político e técnico, é um critério misto. O que acha, quer dizer, as decisões do Supremo Tribunal Federal, vindas, advenientes de um sistema misto, político inclusive, deveriam, na sua perspectiva, realmente, em nome do princípio da segurança jurídica, vincular os juízes de instâncias inferiores? Não aceito, principalmente na dimensão que querem dar. Ou seja, o processo está com você para sentença, susta o processo até que venha a decisão. Por uma questão muito simples, doutor. Nenhum processo é igual ao outro. Você pode ter semelhança, verossimilhança, mas igualdade você não tem. Eu participo de várias listas de juízes. Certo. Estou cansado de ver de manhã, quando eu abro, quem é que tem uma sentença sobre ventilador? Aí o outro diz, eu tenho, manda para mim. Aí no outro dia o cara vem e diz, aproveitei. Quer dizer, dando aquela extensão que não tem ao 485, tá, do CPC atual. Sim. De que você pode pegar uma sentença sua, copiar e colar. Sim. Mas ali já estão colando de outros. Você dá uma sentença, eu lhe peço, copio e colo. Eu não acredito, principalmente pelo seguinte. Certo. Quando você diz critério técnico do Supremo Tribunal Federal, eu vou lhe contar uma história. Moura Rocha dizia que quem quisesse aprender direito processual e direito em geral, lesse as decisões do Supremo nas décadas de 60. Quem quisesse uma fase transitória, lesse de 70 a 88. Quem quisesse desaprender, lesse de 88 para cá. Então você vê certos abusos nas decisões, não vou citar nome, mas tão logo assumiu o Supremo, um determinado ministro confundiu inquérito com ação penal. Foi preciso Marco Aurélio partir de lá com 2 pedras na mão para cima dele. Meu amigo, um menino de primeiro ano de direito sabe a diferença. Me permita uma pergunta, então. No sistema brasileiro, um juiz pode ficar lidando com o direito privado a vida inteira.
chega com uma idade um pouco mais avançada, digamos 60 anos, e as circunstâncias políticas permitem que ele venha a ser ministro. E aí ele vai para uma turma, digamos, que seja do Superior Tribunal de Justiça, para lidar com um assunto completamente diferente daquele que ele tratou a vida inteira. Como se um médico que sempre tivesse sido dermatologista tivesse uma oportunidade em um outro hospital, um hospital maior, começasse a fazer cirurgia cardíaca. Só que o médico não poderá ter na sala de cirurgia com ele 20, 25 assessores. Certo. Eu lembro que no julgamento do mensalão, aquela ministra que foi do Tribunal do Trabalho, Daisy, né? Rosa Weber? Rosa Weber. A Rosa Weber estava expondo lá uma posição e houve, se não me engano, foi Toffoli quem disse: essa posição não é sua, ministra, essa posição é de fulano de tal que está lhe orientando. Não me lembro sequer, mas tudo indica que era do Sérgio Moro, que estava dando assessoria a ela naquela questão. Realmente ele foi assessor, né? Certo? Então, o juiz pode. Certo. Agora, meu filho, é preciso fazer uma coisa: escolher bons assessores. Certo. Porque tem juiz que quando sobe leva as amigas e os amigos todos lá para cima. E aí, evidentemente, que a junta, a vara, fica defasada. Certo. Porque você não tem condições de receber por dia quantos processos você recebe. Um volume grande, professor. Pois bem, você tem que ter assessor. Agora, a palavra final é sua. Eu tenho uma orientanda que está fazendo um trabalho sobre fornecimento de medicamentos. Dessa perspectiva, eu perguntaria: o senhor, um grande ministro, na minha opinião, uma pessoa por quem eu tenho uma estima muito grande, chegou a publicar um artigo falando em terceirização do judiciário. O senhor entende que essa seria uma forma de terceirização ou não? Não, e o pior, se ele escrevesse um artigo numa revista científica era bom. Mas não, ele disse nas páginas amarelas da Veja que no Supremo os juízes não julgam, quem julgam são os assessores. Eu estava na Europa lendo o livro dos Agrebelis que eu falei, sim, Princípios e Votos, quando eu recebo um e-mail com as páginas amarelas da Veja com essa entrevista dele. Mas eu pergunto o seguinte: no momento em que a TV Justiça está presente à sessão, será que, se o juiz não tiver controle daquilo que fala, será que não fica muito evidente para a comunidade jurídica? Não sei, porque... Ou a comunidade jurídica não tem interesse com relação a isso? Tem. A academia é muito distante da prática? A academia é muito distante. A comunidade jurídica, você conta. Quando eu digo na faculdade que assisto a TV Justiça quando estou em casa, riem na minha cara. Riem na minha cara. Por que riem? Rapaz, você tem tempo para isso? Claro que eu estou estudando. Claro. Eu aprendi já muita coisa na TV Justiça. Até porque eu não acho que ninguém esteja completamente perfeito sob o ponto de vista científico, não. Sempre estudar. Você tem que estudar todo santo dia. Claro que sim. Não é? Claro. Você veja o seguinte, e esse é o ritmo do Brasil. Rapaz, decididamente, eu não sei se é verdade, se não é verdade, o que eu digo é aquilo que De Gaulle teria dito: o Brasil não é um país sério. Antes de vir para cá, eu assisti uma cena que me revoltou. O senhor ministro das Finanças, da Fazenda, Joaquim Levy, dando a entrevista, e aí fizeram uma pergunta a ele sobre a CPMF. Ele disse: é para 4 anos, caiu na risada. Ele disse 4 anos e ele mesmo riu. Aí ele riu. Ele riu. E aí foi a única vez que eu vi esse rapaz rir. Que até se brinca dizendo que quem conseguisse fazer ele dar um riso tinha um prêmio e tal. E eu pergunto o seguinte: professor, o senhor foi mestre em Sociologia, também pela UFPE. Olha, a teoria sociológica, de alguma maneira, ela precisa conversar com as teorias jurídicas. Claro. Claro que sim. Então,
o que o senhor, depois de uma carreira tão extensa, tão atuante e que continua estudando, o que o senhor diria a respeito da peculiaridade da aplicação do direito brasileiro? Porque às vezes nós pegamos a mesma norma da Europa, fazemos uma transposição, muitas vezes acrítica, do direito estrangeiro, colocamos aqui no Brasil e o resultado no Brasil é completamente diferente. E não é de hoje. Por que o poder moderador não deu certo? Porque veio transposto da França para cá. Muita gente acha que foi um determinado autor quem trouxe, quando não foi. A proposta não é de Benjamin, a proposta é de Clermont-Tonnerre. Ah, não sabia. Sim. Clermont-Tonnerre é parlamentar de baixo clero. Certo. Benjamin Constant achou ele interessante e espalhou a ideia e trouxeram para cá. Sem adaptação. Sem adaptação. Por que é que a medida provisória agora, na mais recente, não deu certo no Brasil? Porque de saída logo aplicaram a medida provisória e logo depois avacalharam o Instituto da Medida Provisória. Eu estava num congresso da Itália e fui recebido pelo presidente da Suprema Corte Italiana, Corte Constitucional Italiana, na casa dele, eu e mais um grupo daqui do Recife. Inclusive um colega seu de Católica, Everaldo Gaspar. Certo, perfeito. E aí ele perguntou, disse: professor Ivo, eu sei que o senhor tem um livro sobre medida provisória. O que é que o senhor chama lá de reedição? Eu aí fui explicar o que era a reedição aqui. É com vergonha. Lembrando que estava na Itália. Na terra da medida provisória. O artigo 77 da Constituição italiana é extremamente parecido. Exatamente. É cópia daqui. É uma cópia. A única diferença era o prazo originário, que lá era 60 dias. Aqui começou com 30 dias. 30 dias. Foi bem. Aí quando eu estou num sacrifício danado para explicar o que era essa reedição, ele dizia convalidação. Eu digo: excelência, eu posso lhe fazer uma proposta? Disse: pode. Vamos deixar essa convalidação para outro dia. Vamos tomar aquele espumante que está ali esperando a gente e tal. Foi o que eu tenho que fazer. Porque você vai convalidar o que nunca existiu. Porque a medida provisória perde a sua existência, sua eficácia desde a data da edição, se não for convertida. Certo. Então, se ela não foi convertida, ela nunca existiu. Mas eu fui sustentar uma vez no TST uma providência baseada numa medida provisória que foi reeditada. Certo. 3 dias depois de vencida. Consequentemente, criou-se o hiato e a legislação anterior beneficiou os classistas. Certo. Que foi a mesma tese que eu usei para Justiça Federal, para 2 juízes. Foi essa. Foi bem, eu era advogado. Aí eu fiz a sustentação. Quando acabei, o relator disse: eu quero dizer ao advogado que aqui não interessa a Constituição, não. A Constituição é do outro lado da praça. O STJ. Do STJ, do Supremo. Do outro lado da rua é o STJ. Foi bem. Não, da praça. Ah, da praça. Eu aí fiz um ar de riso. Ele disse, aí o presidente da sessão, que era Wagner Pimenta, disse: o senhor se comporte. Eu disse: eu estou fazendo o quê? O senhor está rindo? Eu digo: ah, ministro, ninguém vai impedir que eu ria, não. Eu estou fazendo um ar de riso. Aí disse: eu mando lhe prender. Eu disse: mande. De preferência com algema, para eu sair no Jornal Nacional. Aí foi aquele bate-boca. Ele desligou meu microfone, mas graças a Deus não preciso de microfone. Meu volume é alto, por natureza. E moral da história: no fim de tudo, Francisco Fausto vai e diz: ministro, quem está da tribuna é o professor Ivo. Até fez uns elogios a mim, tal. Quando o Fausto acabou, ele sabe qual foi a resposta dele? Eu não sou constitucionalista, não tenho livro publicado, eu não sou diretor de faculdade, mas sou ministro. E quem manda aqui sou eu. Se quiser Constituição, vá para o outro lado. Mas vamos ficar, porque eu sei que é uma área de especialização do senhor. Medida provisória, é uma pessoa que já escreveu livros, como eu falei logo no início da nossa conversa. Silêncio constitucional. Porque esse dispositivo originário
da Constituição do Brasil não dizia nada a respeito de reedição de medida provisória. Lembro que na Constituição anterior falava sobre reedição de decreto-lei. Decreto-lei. Mas na Constituição atual, lembrando que na Itália é provvedimento provisório, lá está essa coisa del decreto-legge, mesma coisa, ele mantinha silêncio sobre a reedição de medida provisória. Se poderia dizer que nada foi dito porque nada se deveria dizer a respeito da reedição. Mas o Supremo Tribunal Federal, ao invés de encontrar nisto um silêncio eloquente, nada foi dito sobre reedição, porque nada se haveria a dizer, entendeu que era uma hipótese de lacuna constitucional. E você sabe a origem disso? E isso provocou um fato estranhíssimo. Mas você sabe por quê? Vou lhe perguntar, mas só para completar para quem está escutando. Então, o decreto-lei com prazo de 60 dias prorrogava por mais 60. Houve uma certa antipatia em relação ao decreto-lei porque se considerava veículo da ditadura. Perfeito. Mas agora o prazo era de 30 dias. Imaginava-se que menor do que 60 dias mais 60. Mas aí quando o Supremo Tribunal Federal entendeu que a hipótese era de lacuna, ficou 30 mais 30 mais 30 mais 30 ad infinito. Comente um pouco, professor. Essa história da reedição se deveu a um desejo de Sarney, certo, que pediu ao Saulo Ramos para dar um parecer. Tá. Aí Saulo Ramos deu um parecer e inventou o nome de um autor italiano. Inventou, professor. Inventou. E botou lá dizendo que o autor fulano permite isso, assim, assim. Eu procurei saber de Baracho, José Alfredo de Oliveira Baracho, ele conhecia o autor. Não. Raul Machado Horta, não. Pinto Ferreira, não. E, rapaz, será possível que só Saulo Ramos conheça esse negócio? Naquele congresso da história do espumante na casa do ministro, certo, perguntou. Nós fomos à livraria, eu, Zé Augusto Delgado e a Mauri Mascaro do Nascimento. Eu dou os nomes, porque quem quiser apurar depois é fácil. Quando nós chegamos na livraria, eu me lembrei da história e perguntei ao cavalheiro lá: esse autor, o que é que o senhor tem dele? Ele disse: isso não existe, esse autor, nunca ouvi falar dele. Vai para lá, vem para cá, tal. Ele foi lá dentro, trouxe 3 CDs com tudo que tinha sido escrito na Itália desde primeiro livro publicado. Você pode procurar, se tiver o nome dele aí. E ficou por isso. Aí o Supremo recebeu o parecer, fizeram o ouvido de mercador, fecharam os olhos, e o parecer instruiu uma reedição. Foi isso que houve. Aí eu pergunto, se nós temos uma característica cultural, um perfil muito peculiar, pergunto o seguinte: acredita que o Brasil tem possibilidade, porque lei se muda muito rápido, mas cultura não se muda muito rápido. Não é? Pois bem, eu vi que o senhor escreveu aqui, eu tenho um projeto de pesquisa entre 2002 e 2005, algo em torno das implicações do passe livre, verdade, que no estilo de vida do atleta profissional. Pergunto, o que é isso, hein, professor? Passe livre no estilo de vida do atleta profissional? Não, isso aí foi quando eu estava dando aula no doutorado de medicina no Rio Grande do Norte, certo, de biodireito. E aí um candidato me pediu para orientá-lo, porque eu era era o vice-presidente do Conselho do Esporte, então era ligado ao esporte, e ele queria que eu orientasse essa tese dele. Essa tese ele defendia que o passe livre implicava em desgaste emocional para o jogador. Você está aqui hoje, daqui a pouco o clube vai e lhe vende e você vai se embora feito escravo. Tá? Então ele analisava isso sob o ponto de vista da medicina, certo, no que eu não dei pitaco. Certo. Não sou médico. Eu vi a questão somente jurídica, inclusive achando eu que, de certa forma, agredia a Constituição Federal essa história. Porque você passava a ser propriedade do clube.
O clube lhe manda para onde quiser mandar, vende você, deixa de vender tal, e por aí vai. Outro destaque, professor, é o seguinte: a gente percebe que, além da Universidade Federal de Pernambuco, outras universidades tiveram um espaço importante na vida do senhor. Por exemplo, a Federal de Minas Gerais. Me formei em doutorado lá. Doutorado lá, em Minas Gerais. Outro destaque é a UERJ. O senhor, livre docente. Disputei com Barroso, O atual ministro do Supremo. Ministro. Então, fale um pouco, professor, aqui sobre a sua livre docência, da teoria do Estado no quadro do conhecimento político. Vou lhe contar, eu gosto de falar dessas coisas contando fatos reais. Certo. Eu cheguei para fazer a prova e o secretário virou para mim e disse: o senhor sabia que é o segundo que se atreve a vir fazer uma livre docência aqui, sem ser daqui? Eu disse: não. Quem foi o primeiro? Heleno Cláudio Fragoso. Eu disse: estou em ótima companhia. Não preciso de companhia melhor. Dos maiores penalistas. Maiores penalistas. Do Brasil. E aí, fui fazer. Chega ele de novo e diz: olha, doutor Novelli gosta de maltratar o candidato. Só aguenta calado. Eu disse: não é por aí não. Eu sou da terra que o homem não leva desaforo para casa. Se eu for tratado com elegância, eu tratarei com elegância. Se eu for tratado com grossura, eu também serei grosso. Eu sei que Novelli me tratou com pão de ló. Aí ele voltou de novo: eu não entendi porque o doutor Novelli lhe tratou daquele jeito. Eu disse: porque o senhor levou o meu recado para ele, tanto quanto trouxe o dele para mim. Só por isso. Aí eu pergunto, professor, dentro dessa perspectiva, o Nordeste já teve um espaço grande em termos de área jurídica nacional e internacional. Aliás, até a Primeira República, a República Velha, salvo engano, se eu me corrija se estiver errado, havia um certo equilíbrio entre ministros do Supremo do São Paulo e ministros do Supremo aqui do estado de Pernambuco, talvez até em função da criação dos cursos jurídicos. E isso começou a mudar fortemente a mudar, ao ponto de hoje o Supremo Tribunal Federal não ter nenhum ministro nordestino. Não tem nenhum ministro nordestino. O que o senhor pensa disso? Que se é um Supremo Tribunal Federal, órgão nacional. Exatamente. Você sabe que Certo. o ex-presidente dos Estados Unidos foi fazer a indicação de um nome para a Suprema Corte e alguém disse a ele: não faça. Não faça, porque você deve buscar agora equilibrar as universidades. Tinha tantos ministros em uma universidade, mas a outra estava com quase nenhum e era do mesmo porte. Certo. Aqui ninguém leva em conta nada disso. Aqui se leva em conta o quê? Se você foi advogado do partido tal, se você não contrariou em nenhum momento da sua vida o glorioso que está no poder, isso não me parece ser requisito para escolha de ministro, nem de juiz de tribunal. Certo. Que a gente sabe que essa história de merecimento é picaretagem. Não existe. Ou você sobe por antiguidade, se você não estiver na panela, ou você não sobe. Mas aí eu pergunto para o senhor o seguinte: o judiciário, estamos realmente no final, o judiciário faz parte da sociedade. A nossa sociedade tem características e o judiciário não pode se privar das características da nossa sociedade. Dentro, inclusive, do que o senhor, pelo que eu entendi, no mestrado defendia, a teoria sociológica do direito constitucional. O senhor vê a possibilidade da nossa sociedade mudar um pouco essa ideia de tirar vantagem? Ou acha que é uma coisa muito para depois? Eu não sei o que seria tirar vantagem. Eu acho que os movimentos hoje, quando você vê aquele movimento de São Paulo, certo, da Avenida Paulista, o pessoal na rua gritando e tal, etc. Eu sou contra a baderna, certo, mas eu sou a favor daquele tipo de manifestação. Então ali não se estava querendo tirar vantagem, ali se estava querendo readquirir o que tinha. É diferente.
Hoje você tem nesse pacote, acaba-se com a gratificação do desconto da Previdência para quem tinha tempo de se aposentar e não se aposentou. Pois bem, qual é a consequência disso? Retiraram, você vai ter milhares, nas próprias universidades, de professores que vão se aposentar. Pensa assim, então, isso vai acontecer. Vai. Que é essa expectativa, né? Juízes que vão se aposentar porque já tinham tempo para se aposentar, estavam na ativa ainda, primeiro porque gostavam, segundo porque era uma forma de receber mais 12%. O abono permanência. O abono permanência, exatamente. Certo? Com isso vão sair milhares de servidores públicos e vai ter que se preencher as vagas. Sim. Aí diz, não vai ter concurso. Você vai preencher as vagas do judiciário e do magistério como? Por indicação? Eu vou dizer uma coisa a você, viu? Eu acredito até no concurso na magistratura. Eu acho que o juiz substituto ele entra porque fez concurso. Certo. Então, da substituto para titular, ele deveria ter um concurso interno. Certo. Do titular para concorrer ao tribunal, ele devia ter um concurso interno. Supremo Tribunal Federal. E Supremo Tribunal Federal, pelo menos uma prova, para evitar que gente que foi reprovada 3 vezes ou 2 vezes em concurso de juiz, hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu ainda sou a favor da meritocracia. Não admito, não gosto da condição de rico para poder ter acesso às coisas. Não gosto de certas cotas. Para mim são determinadas cotas, são inconstitucionais. Eu acho que é o mérito. Você ascende a determinados cargos pelo mérito. Então, hoje, em razão do nosso tempo, vamos ter que encerrar aqui. Tivemos um enorme prazer, professor, Prazer de foi conversar meu. aqui com o professor Ivo Dantas. Eu sei que vocês devem ter gostado, assim como eu, de termos a oportunidade de escutar uma pessoa tão experiente, uma pessoa tão estudiosa e, como disse, eu queria que isso ficasse sublinhado, uma pessoa que estuda todo dia. Todo dia. Não é? Muito obrigado, professor. Eu que lhe agradeço e quero dizer que a minha admiração por você não é de hoje. Obrigado, professor. Não vou citar fatos, mas você sabe disso. E isso me deixa numa alegria muito grande quando eu vejo que um juiz federal encontra tempo, sendo um juiz respeitado, encontra tempo para fazer um tipo de divulgação como essa, um grupo de estudos que eu sei que você tem, e que isso aí, meu amigo, é que vai mudar, se um dia mudar, a mentalidade da sociedade. Obrigado. Estou às suas ordens. Muito obrigado, professor.